no telão, o que Jesus falou a Pedro, que está para quem está em casa conosco, no capítulo 5, no versículo 4 do Evangelho de São Lucas. Vamos ler então, o padre faz a primeira parte, e depois vocês lerão juntos o que está entre aspas. Combinado? Vamos lá então. Lucas 5, 4. Quando acabou de falar, disse a Simão: avança para as águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. Meus irmãos e minhas irmãs, para nós então sermos bem-sucedidos e sermos abençoados, nós temos que lançar as redes, mas não somente isso, não fazermos o que temos que fazer, mas antes irmos para águas mais profundas. O padre vai dizer, depois vocês vão repetir. Eu preciso saber que a partir de hoje, para eu ser uma pessoa mais feliz, e mais abençoada, eu também tenho que ir para águas mais profundas. Agora vale para quem está aí do seu lado. E você é uma pessoa que vai para águas mais profundas? Fale para a pessoa, não responda, só pense. Fale para a pessoa isso. Porque ela quer responder, eu vou, mas ela não sai da beira, ela nunca vai um pouquinho além como deveria ir. Então, meus irmãos e minhas irmãs, o que significa este ir para águas mais profundas? A partir daquilo que a palavra de Deus pode dizer a mim e a vocês nessa noite de hoje, eu digo apenas 3 coisinhas, que isso pode nos ajudar. A primeira coisa, quando Jesus fala para nós irmos para águas mais profundas, é para nós mergulharmos, sim ou não? Sim. Esse mergulhar, antes de tudo, é nós vivermos o nosso batismo. Eu penso que vocês já sabem que a palavra batismo quer dizer mergulho. Portanto, para você e eu sermos bem-sucedidos na nossa vida e sermos atendidos nas nossas orações, nós temos que viver o nosso batismo. E muitos católicos já não vivem o seu batismo. São católicos não praticantes, que ficam na superficialidade das coisas, que não vão além, que não apenas dizem ser católicos, mas que demonstram isso com as próprias atitudes, e isso é muito triste. Então a primeira coisa para nós irmos para águas mais profundas é nós verdadeiramente buscarmos ter uma intimidade com Jesus, nós buscarmos ter este comprometimento com Ele e sermos verdadeiramente ativos na nossa fé. Isso é andar com um pouco mais de convicção, é ir para águas mais profundas. E olhe para a sua vida então nesse momento e perceba se na sua vida de fé você faz isso. Você guarda o domingo como dia do Senhor, você sabe dos seus deveres como cristão, como cristã, você busca dar um bom testemunho da sua fé, você se lembra de Deus também quando você não precisa dele, porque muitos se lembram só quando precisam. As pessoas que se lembram só quando precisam é aquelas que nem estão na praia, só vão até a beira da praia quando precisam e de repente quando não precisam nem lá vão. O que Jesus está falando é que para nós não irmos só até a beira da praia, mas irmos além, para águas mais profundas. Esse é o primeiro ponto que eu queria partilhar com vocês nessa noite de hoje. Irmos para águas mais profundas é nós termos esta experiência pessoal com Jesus e vivermos como mergulhados na graça de Deus pelo batismo que nós recebemos, uma vez que por Ele nós fomos então contemplados com os milagres em potência que Deus pode realizar em nós como seu filho ou como a sua filha que somos. A segunda coisinha que nós podemos tirar desse trecho aqui do Evangelho, meu irmão e minha irmã,
é que nós temos que fugir ou deixar de sermos superficiais, fugir da superficialidade. Nós não podemos ser medíocres. Não adianta nós vivermos de qualquer forma, mas nós temos que ser verdadeiramente responsáveis a partir das nossas escolhas, com os compromissos que nós assumimos. Eu vou dar apenas alguns exemplozinhos para vocês entenderem o que isso significa. Se eu quero ter uma boa família, eu tenho que avançar para águas mais profundas, vivendo com autenticidade o meu papel dentro desta família. Se eu sou marido, eu sou um bom marido, eu tenho as qualidades que agradam a Deus, eu sou aquele marido que toda mulher queria ter, ou eu sou um marido que não vai para águas mais profundas, finge ser marido e parece que tem mais intimidade com outras pessoas do que com a própria esposa. Então muitas famílias hoje estão em decadência porque os relacionamentos não são profundos, são apenas aparentes. E dentro da sua condição, a partir das suas ocupações e funções, você deve ser uma pessoa que sai da superficialidade. Você deve fazer tudo o que você puder para ir além daquilo que os outros estão indo. Então nós, meus irmãos e minhas irmãs, devemos também olhar para nós e pensarmos: será que eu não sou uma pessoa muito superficial? Eu não vivo muito superficialmente a minha vida familiar, a minha vida de fé, a minha vida profissional? Ou eu mergulho naquilo que eu faço, naquilo que eu vivo? Suponhamos que eu seja um pai, eu seja uma mãe. Como eu vou viver, como eu estou vivendo esta minha paternidade e esta minha maternidade? Eu dou tempo para os meus filhos, eu dou carinho, eu dou afeto, eu dou atenção, eu dou aquilo que eles precisam, eu deixo tudo para estar com eles, ou eu sou pai ou mãe só de passagem, só pela superfície? Quantas vezes, infelizmente, nós somos superficiais? E é por isso que nem sempre a bênção de Deus é derramada sobre nós, ou, se nós assim agimos, nós dificilmente não seremos atendidos diante das nossas necessidades. E o terceiro ponto, e assim eu termino essa nossa partilha da palavra de Deus, é que nós não devemos estar preocupados com a opinião dos outros. Vocês sabiam? Muitas pessoas não vão além, não avançam para águas mais profundas, porque são muito preocupados com as opiniões. Sim ou não? Sim. Só um fato para ilustrar o que eu estou querendo dizer. Eu estava no encontro de casais e de repente eu estava falando para aqueles que estavam comigo que tinham que ser diferentes a partir daquele momento, de modo que quando chegassem em casa teriam que agir como nunca agiram. E de repente um dos pais que estava lá presente, ele me falou algo interessante depois. Só para vocês saberem, ele, malemar, como diz o caipira, abraçava o seu filho, um jovem lá de 17 anos. Ele chegou em casa, pegou o filho assim e beijou o filho. O filho virou assim, ficou o beijo nessa parte assim. O filho falou: ô pai, o senhor virou um viado depois velho? Falou: não, meu filho, hoje eu sei a importância que você tem na minha vida, você sabe que eu te amo, e eu queria apenas te beijar, só isso. Então vocês percebem que ele foi um pouco mais além do que ele tinha ido até então, e ele não se preocupou em ser visto como alguém que ele não queria ser. Então, infelizmente, nós deixamos de expressar o carinho, deixamos de nos aprofundar no nosso profissionalismo, nós deixamos de buscar ser mais santos, porque as pessoas vão falar de nós, porque as pessoas vão começar a falar: oh, mas aqui aquela pessoa está falando. E eu digo aqui para vocês, se eu não pensasse como eu estou pregando aqui hoje,
eu não seria padre, eu não chegaria a ser padre, porque até o ano 2000, eu era apenas um jovem que participava dessa comunidade. Mas Deus me deu a graça de ir um pouco mais além. Então eu fui para Minas Gerais, Campinas, Sorocaba, a diocese toda, e hoje volto aqui não só para ler uma das leituras, mas para proclamar o Evangelho e compartilhar essa palavra com vocês. Mas eu sei que eu não fiquei na superfície, eu fui para águas mais profundas. Então Deus não nos desampara, minha gente, quando nós, por obediência a Ele, vamos às águas mais profundas, mesmo sem saber nadar, mesmo sem saber o que vai acontecer. Só que nós temos que estar focados nele e não no outro ou na opinião que os outros têm a nosso respeito. E só dando um exemplo, peço aos meus pais que fiquem pé um pouquinho, fiquem mais também. Peço a eles uma salva de palmas. Falando da opinião dos outros, então na época eu ouvi algo assim: o Joaquim ter filho padre não combina, a Dina ter um filho padre, mas não era a opinião das pessoas que me movia, era justamente o chamado que Deus me deu, e é por isso que eu fui. Agora imagine vocês a cena: Pedro e os outros apóstolos, e de repente Jesus fala para Pedro: avança para águas mais profundas. Imagine como foi a opinião dos que estavam lá. Olha o puxa-saco aqui, olha aquele que é o queridinho, olha isso, olha aquilo. Pedro não deu ouvidos para essas opiniões, ele apenas fez a sua parte, em atenção à palavra de Jesus, ele fez o que Jesus tinha pedido. E a graça aconteceu daquelas barcas se quase romperem por causa da tamanha quantidade de peixes. Então, meus irmãos e minhas irmãs, essas três coisinhas são fundamentais para mim e para vocês. A primeira delas, então, vivermos o nosso batismo. Repita, por favor. Vivermos o nosso batismo. Não sermos medíocres. Não sermos medíocres. E não nos preocuparmos com a opinião dos outros. E não nos preocuparmos com a opinião dos outros. Nós temos que ter convicções, temos que ter fundamento, temos que ter critérios e valores para sustentar as nossas ações, e assim nós não deixarmos nos mover pela circunstância que nos coloca para baixo, que nos desanimaria. Não devemos nos deixar afetar pela opinião dos outros, porque os outros são os outros e nós somos nós, sim ou não? Sim. Mas temos que ter uma certa firmeza, uma identidade e uma intimidade com Jesus, e saber que com Ele nós somos mais do que vitoriosos. Eu termino então, finalmente, dizendo a vocês o seguinte: quando nós estamos sendo medianos, somos iguais a todos, geralmente nós não expressamos algo de relevante ou nem de insignificante, e as pessoas não falam nada de nós. Vocês sabiam? Quando você é uma pessoa que está dentro da média, quando você é um marido que está dentro da média, como todo mundo é, quando você é uma mulher que está dentro da média, quando você está dentro da média lá no seu trabalho, fazendo tudo que os outros estão fazendo, ninguém fala de você. Agora, quando você está abaixo da média, alguns começam a ter pena, alguns começam a ter dó, e eles começam a falar bem. E alguns até falam que santos são esses, que estão abaixo da média, que não querem crescer, que não querem evoluir, que não querem melhorar. E as pessoas até ficam meio com dó, coitadinho, coitadinha. As pessoas elogiam, quase sempre, presta atenção aqui para vocês verem como é interessante, quase sempre o elogio vai para pessoas que as pessoas achavam que não ia dar certo, de repente deu, e a pessoa então elogia: parabéns, você foi muito bem lá na leitura, você foi muito bem na escolha aí da compra do seu carro, você estava bem, muito bem com a sua família.
ótimo, mas na verdade a pessoa então suspeitava que aquela não seria competente para isso. Daí veio o elogio. Está claro aqui para vocês? Agora, quando nós estamos acima da média, quando nós vamos para águas mais profundas, nós não recebemos elogios, nós recebemos críticas. Que todo mundo fica com dor de cotovelo, todo mundo fica torcendo para que a gente não consiga, todo mundo parece que fica triste com a nossa alegria. Então, pergunto para quem está do seu lado: e você, quer receber crítica ou elogio das pessoas? Pergunta aí. Acho que nós já estamos recebendo as pedradas, né? Da vida. Se você quiser, perdoe, irmã, receber elogio das pessoas, não faça o que Jesus pediu no Evangelho. Não vá para águas mais profundas. Agora, se você aceitar receber as críticas, obedeça a Jesus, faça o que você puder, vá para águas mais profundas, porque o céu tornar-se-á realidade na sua vida. E você poderá contemplar isso, e os outros também perceberão que você é alguém diferente, porque Deus está do seu lado. Mas para isso você que tem que estar do lado dele, obedecendo, amando e servindo em primeiro lugar, não deixando em primeiro lugar a sua vontade, como era o desânimo de Pedro, ou a circunstância, como era aquela aberração, aquela tristeza e aquela incompreensão diante da peça que não dava certo. E não devemos colocar em primeiro lugar também a opinião, o bafafá, aqueles negócios lá que estão falando. Isso é o de menos. O que importa é a nossa retidão diante de Deus. Olhem para a imagem de Nossa Senhora da Piedade e percebam que para ela chegar onde chegou, ela também avançou para águas mais profundas. Imagine vocês, uma jovem prometida em casamento, ser escolhida para ser a mãe do Filho de Deus. Se ela se preocupasse com a opinião dos outros, como que ela ficaria? Uma jovem sem casar, aparecer grávida. Mas ela foi além, ela realmente obedeceu o que o anjo falou a ela, e ela disse também ao anjo: em atenção à tua palavra, faça em mim segundo a tua palavra. Ela aceitou aquilo que o Pai tinha reservado para ela. Que nós então aprendamos com a nossa Mãe Maria, nossa querida Nossa Senhora da Piedade, para que além de piedosos, nós também não sejamos como todo mundo é, mas que façamos a nossa parte e assim possamos ir para águas mais profundas, para termos a bênção de Deus e o sucesso que Deus guarda para todos nós. Amém? Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado. Pode ficar em pé. Em resposta à palavra que o Senhor